E aí, maravilhosa, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um episódio do FBI Talks, o nosso podcast que entrevista as agentes do FBI Clube Oficial. Se você caiu de paraquedas por aqui, FBI Clube é o nosso clube de mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Jundiaí região, que a gente se reúne mensalmente para trabalhar temas como posicionamento, comunicação, vendas, gestão e todo esse universo. Porque, como eu digo, mulher sempre vai ser incrível no que quer que ela escolha fazer. Mas, infelizmente, a gente não foi nem incentivada e nem ensinada a aprender a empreender de verdade. E é exatamente isso que a gente faz aqui nos encontros do FBI Clube. E hoje eu vou entrevistar uma maravilhosa, que, como eu estava falando aqui nos bastidores, todo mundo devia sentar para trocar uma ideia com ela e aprender, como eu sempre digo também, além do que as palavras estão dizendo. Dona Simone Caudalho, Simone Magia, seja muito bem-vinda à nossa entrevista da FBI Talks. Eu agradeço a oportunidade e estou muito feliz de estar aqui. Arrasou! Sim, só para eu trazer contexto para você e para o pessoal que está assistindo, eu sempre falo que eu sou apaixonada por histórias. Eu acho que o grande ponto de partida aqui do FBI Talks é, primeiro de tudo, dar voz a empreendedoras que têm trabalhos incríveis, conseguem ajudar de fato, mas para além do trabalho, tem a pessoa. Tem a pessoa que traz uma história de inspiração, uma história também de desafios e que pode, com certeza, através ali dos ensinamentos, dos aprendizados da jornada, ajudar, auxiliar, inspirar muitas pessoas que estão ali do outro lado. Eu sempre falo que a gente tem uma mania feia, principalmente a minha geração, de ficar mirando em quem é muito grande. Eu vou assistir o Joel J, eu vou assistir o fulano, eu vou assistir o fulano. É verdade. Não que essas pessoas não tenham o que contribuir, mas se a gente olha para o lado, tem gente com histórias tão ricas, né? E eu queria muito que você começasse primeiro se apresentando, brevemente, e aí volta. Quem era a Simone antes de fazer o que você faz hoje? Nossa, que responsa, hein? Bom, eu sou uma pessoa simples, apesar de ser bastante alta, né? Mas eu sou simples. Eu tenho como valores sempre o respeito pelo outro, olhar o outro do jeito que ele é, né? Porque muitas pessoas, elas não dão atenção às histórias das pessoas. E a gente, quando é mais jovem, realmente não faz muito isso, porque também não tem muita paciência e tal. Mas conforme você vai amadurecendo, você vai tendo ouvidos para ouvir o que o outro tem a dizer. E eu achava que isso era uma coisa assim para pessoas distintas. E na realidade eu percebi que eu tenho muita afinidade com as pessoas mais velhas, porque eu tenho paciência para ouvir tanto as histórias alegres, quanto também as angústias, as tristezas, né? E aí eu vou tirando também as minhas próprias conclusões, porque muitas vezes tem a ver comigo, com as minhas histórias. Então, ninguém procura você à toa. É as histórias que você já passou. Eu já passei por muitas histórias tristes, muitas. Tanto é que tem gente que fala assim, mas você está sempre alegre, está sempre bem arrumada. Falei, se eu começar a contar minha história, você vai começar a chorar. Porque todo mundo tem isso, né? Não é só flores, tem os espinhos no caminho, mas eu acredito que os espinhos é que fazem também você crescer. Com certeza, sim. Então, é você analisar aquilo que foi bom, mas não ficar presa naquele passado. Eu fiquei por muito tempo presa no passado. Só que não tem como modificar o passado, né? E tipo assim, se eu tomei alguma atitude lá atrás, foi porque era a consciência que eu tinha. Eu não podia ser diferente. Perfeito. Agora, no momento presente, aí sim eu posso ver o que eu fiz lá atrás e fazer melhor nesse momento atual. Com certeza. E o futuro também não chegou. Eu também vivi assim, entre um lado e o outro. Mas aí o futuro, para mim, já é amanhã. Não é daqui a 10 anos. Então, eu procuro conciliar o momento presente para ver o que é que eu quero alcançar lá na frente. E o que você faz atualmente, antes da gente voltar ainda mais à história? Bom, eu sou uma eterna professora, porque eu fui uma professora alfabetizadora por muitos e muitos anos. Sempre tive uma visão diferente das outras professoras, porque para mim as crianças, elas têm capacidades, então eu não posso, na minha visão, dar uma atividade igual para todas as crianças.
Isso para mim não existe, porque cada uma está numa fase. Então, na minha cabeça, tudo tem que ser diferente. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas depois que você vê as crianças lendo, juntando as letrinhas, sabe? Formando também o caráter delas, nossa, não há preço que pague. Né? Então, isso eu trago muito. E eu achei que quando eu me aposentasse, eu não ia ser mais professora. Mas, gente, cada um dentro da sua profissão, independente de aposentar ou não, vai continuar sendo o que era. E a minha sorte por ter trabalhado com criança, eu sempre consegui falar de várias maneiras. Então, se uma pessoa não entende de um jeito, eu vou transformar aquela minha fala numa outra fala, mas de acordo com aquilo que ela pode entender. Então, eu tenho essa facilidade, né? Mas também foram 33 anos de magistério, né? Então, não é pouca coisa. E aí, eu trago isso para a minha vida atual. Então, eu faço aplicação de reiki, que eu já sou reikiana há 23 anos. E na época que eu dava aula, eu enviava mais à distância. Hoje em dia, como que eu faço? Eu faço à distância, se a pessoa quiser, independente dela acreditar ou não, ela recebe. Muitos acham que não, mas cada um tem sua experiência, né? Então, um não pode falar que é certo e outro falar que é errado, porque cada um tem a sua. E o reiki, ele pode chegar para outros países, ele não tem limite, não é ligado a religião nenhuma. E é isso que eu gosto. Tudo que eu faço não tem nada a ver com religião. Né? Porque eu acho que também limita um pouco tal. E além do reiki, que eu amo de paixão, já me salvou de inúmeras coisas, inúmeras, inclusive de acidentes, né? E além do reiki, eu também aplico o reiki xamânico, e a diferença entre um e outro é que o reiki Usui, que foi o primeiro que se iniciou, ele é mais em silêncio, você faz os símbolos, mas tudo em silêncio. O xamânico não, o xamânico é todo falado. Cada posição que você faz, ele é falado e você consegue acrescentar frases positivas que ficam no subconsciente da pessoa. É muito legal e assim, é um processo maravilhoso. Além do reiki, eu trabalho com baralho cigano e com a leitura da borra do café. O baralho cigano, ele não é simplesmente uma leitura. Eu, quando abro esse campo, logicamente, eu faço uma proteção para mim, para a pessoa, faço uma autoaplicação antes em mim de reiki, também para me proteger, né? Tem todo um procedimento, um ritual. Mas eu consigo utilizar todos os conhecimentos que eu tenho na hora da leitura. Então, uma leitura, dependendo do caso da pessoa, mesmo que seja online, ela não vai demorar meia hora, uma hora. Ela pode chegar até 2 horas, 3 horas, dependendo do caso, né? Porque eu oriento muito. E as pessoas também podem sempre contar comigo. Não é simplesmente eu ler para você e virar as costas. Não. A pessoa tem meu WhatsApp, eu vou dar todas as orientações que ela precisar. Si, eu acho legal a gente trazer aqui um pouco dessa questão. As pessoas falam, baralho cigano, previsão e tudo mais. Eu queria que você desse a sua visão sobre o que é o baralho cigano e como ele tem muito mais a ver com autoconhecimento do que com qualquer outra coisa. Então, o baralho cigano, ele tem a diferença com o tarô pelo número de cartas. Tarô, se não me engano, tem 72 cartas e o baralho cigano, ele pode ter geralmente 36, mas dependendo do autor, pode ter umas 2 ou 3 a mais. Tem gente que dá previsão, mas cada um, como eu falei, cada um vê de um jeito. Eu já não dou previsão, eu dou um direcionamento, eu dou uma orientação. Se a pessoa quiser seguir, ela segue. E se ela não quiser, também tá tudo certo, porque cada um tem livre-arbítrio. Né? Só que quando, por exemplo, ela vem no mês seguinte, tudo que eu li para ela modifica completamente a leitura, né? E eu amo essa leitura porque eu já vim com esse, como se diz, com essa, não é especialidade, dom, mas eu já nasci com isso, né? Eu tenho facilidade, sempre gostei de cartas e eu tenho também um código de ética. Porque isso eu acho assim primordial. Você não pode falar tudo que você quer.
Porque, de repente, eu falo algo muito forte e a pessoa pode cometer alguma coisa. E não é isso que eu quero para mim, porque eu faço já um trabalho com a espiritualidade. Então, a responsabilidade e a ética é muito grande. E então, a orientação, ela é sempre assim, de acordo com aquilo que a pessoa também vai entender. Eu não posso falar um monte de frase rebuscada, né, chique, né? Não, eu falo de acordo com aquilo que ela entende. Perfeito. E aí eu esclareço tudo, em qualquer assunto. Si, a gente tem bastante contato nos bastidores, então tenho bastante traços sobre você que me chamam a atenção, que eu acho que é muito válido dividir. Você é uma pessoa extremamente positiva. Primeira coisa que eu quero saber, sempre foi assim? Se não foi sempre assim, o que mudou e por que mudou? Por que você acredita em uma vida sempre pautada numa visão positiva das coisas? Você sabe que o primeiro livro que eu li sobre isso foi O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. E aí eu apliquei as técnicas para ver realmente se era verdade, né? Porque eu sou uma eterna buscadora e se a pessoa falar, isso não dá certo, eu vou lá e testo. Porque eu tenho que ter minha própria opinião. E aí começou. Só que para me tornar quem eu sou hoje, vendo o lado assim mais positivo, é muita disciplina. Porque a gente precisa ver quem é que a gente alimenta. Se a gente vai alimentar o lado bom ou se vai alimentar o lado não tão bom. Isso faz total diferença na pessoa. Ou você escolhe a luz ou a sombra. Porque tudo no universo é dual. Tudo. Então você tem essa escolha. E como eu trabalho para a luz, então eu fico 24 horas me vigiando. Mesmo antes de dormir, eu peço para alguém da espiritualidade me acompanhar e sempre me levar para um lugar, eu sempre falo, da mais alta vibração. Porque nós também temos aquelas angústias, aquelas coisas mal resolvidas, né? E por que eu vou ficar passando isso num sonho, né? Então, eu sempre peço muita proteção e eu ensino as pessoas a fazerem isso. Porque se você não entra nesse positivo, você abre uma pequena brecha. E quando você abre essa pequena brecha, tudo aquilo que você conquistou cai por terra. Então é disciplina mesmo. E tem gente que fala assim para mim, ai, mas eu não consigo. Eu falei, todo dia você vai tentar. Pensou numa coisa ruim? Pensa em alguma coisa, por exemplo, que você está na praia, criança brincando, sempre, e vai treinando. Porque tudo é treino no nosso corpo. Tudo. E a positividade é uma vibração, né? É uma vibração. E quanto mais você vibra no positivo, mais oportunidades aparecem para você. Sim, e como uma pessoa que está naturalmente pessimista ou negativa consegue, primeiro, perceber esse ciclo e, segundo, alterar esse ciclo? Então, muitas pessoas, elas, como eu posso dizer, elas entram num ciclo tão vicioso, só de pensar negativo, até que todas essas emoções caem no físico. E aí, quando cai no físico, aí você tem que fazer tratamento médico, você tem que ter psicóloga, porque aí, vamos dizer, nesse momento não tem o que fazer. Aí, quando a pessoa entra à base de medicamentos, aí sim, não digo todas, mas a maior parte consegue procurar ajuda. Então, vai fazer uma caminhada, sabe? Vai procurar uma terapia alternativa. Então, aí ela começa outra vez a ressignificar. Ela não fica, vamos dizer, eternamente no problema. Agora, tem pessoas que não querem, e aí não tem o que fazer. Pode tomar medicamento, pode fazer uma terapia alternativa que ela não vai conseguir. Infelizmente, as pessoas vão pelo lado da dor. É difícil quem vai pelo lado do amor. Eu já fui muito pela dor, mas eu já vim com outro pensamento. Então eu falo, peraí, mas às vezes acontece, por exemplo, de ter, sei lá, dar uma topada no dedo. Aí eu falo, meu Deus, o que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que eu não estou vendo? Aí logo aparece a resposta. Então eu estou sempre me questionando, sempre. Nossa, é maravilhoso, sim. A gente vinha conversando nos bastidores, como eu me relaciono com muitas mulheres, né? E eu vejo que, assim, o grande calcanhar de Aquiles da maioria delas é esse... Mas o que as outras pessoas vão pensar? O que vão pensar de mim? Essa insegurança de ser
quem se é, e ao passo que ela é tão insegura com ela mesma, ela não consegue nem se fazer esses questionamentos que você faz. Porque é sempre tudo muito autopunitivo, autojulgador. E essa pessoa tá sempre nesse ciclo. Por isso que eu brinquei no começo que todo mundo devia sentar e bater um papo com você, porque é muito natural seu, essa visão de que mesmo a pancada no cantinho, dedão, no dedão, a pedra no meio do caminho pode ser justamente o que ela precisa transpor, ao invés de ficar sentada. O que você precisa aprender com essa pedra? Então, muitas coisas vêm quando éramos crianças. Porque os nossos pais também não souberam tratar de outra forma. Eles vieram de uma geração totalmente diferente. Então, muitas vezes você quer ser aceita no meio familiar, mas aí você se sente culpada, se sente rejeitada, e aí vai dando problemas quando adulto. Mas tem que entender que isso é o que eles puderam dar. Eles não tinham como fazer diferente. Então é agradecer ainda, né? Muita gente não consegue. Mas quando vem fazer terapia comigo, aí eu explico por A mais B como que funciona e como pode ser revertido. E a pessoa, nesse momento atual que ela passa por tudo isso, ai, meu cabelo, ai, será que eu vou ficar bem se eu vou... Ai, tem que resgatar a essência. Porque eu penso assim, Deus nos fez perfeitos. E o que a gente está fazendo com a nossa máquina, que é o nosso corpo? A gente também precisa de um olhinho, né, de uma engrenagem, porque tudo funciona por algum motivo. Então, é resgatar a essência. O que o outro pensa é problema do outro. Mas precisa ver aquilo que você também acredita. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Fato. Não vai ser o outro. Não vai. Nossa, total realidade. Ô, Si, e se a gente pudesse resumir aí tudo que você faz em um propósito, qual que é o seu grande objetivo com o seu trabalho? O meu objetivo maior é auxiliar as pessoas em todos os níveis. Para isso que eu vim, né? E eu sempre falo, a gente não veio para ficar assistindo televisão, né? A nossa proposta maior, a meu ver, é ajudar o outro. Só que antes de ajudar o outro, a gente precisa olhar para nós. Porque como que eu vou te ajudar se eu não olho para mim? E a gente está cheio de traumas, de crenças, de coisas que não fazem mais sentido. Mas conforme você vai amadurecendo, você vai deixando coisas negativas de lado e vai colocando outras positivas que você acredita. E aí você consegue transpor a barreira. Ô, Si, e você acredita que qualquer pessoa pode passar por um grau de transformação desse? Todo mundo pode, desde que queira. Todo mundo, porque, como eu te falei, nós viemos para curar nossas feridas e a partir do momento que eu me entendo como pessoa, quem sou eu, o que eu sinto, eu consigo olhar para você. E aí eu consigo conversar, te entender sem julgamentos. E aí tudo fica mais fácil. E o que é o tempo no meio disso, né? Nunca é tarde, nunca é cedo demais, nunca existe hora exata, existe só começar. Então, a minha mãe sempre falava, tudo tem sua hora. Ai, que raiva que eu tinha quando ela falava isso, quando a gente é mais jovem, né? Porque eu, Ariana, sem muita paciência na época, queria que tudo fosse para ontem. Mas eu percebi que cada um tem o seu momento exato de fazer as coisas. Tem gente que consegue mais nova. Eu, por exemplo, para mim vieram tudo depois de mais velha. E não tenho tempo. Se você quiser, com 90 anos, fazer uma faculdade, você pode e faz. Qual é o problema? Só que as pessoas têm a mania de julgar, né? E todo mundo tem a capacidade em qualquer tempo, em qualquer hora. E medir a vida pelo tempo do relógio, né, Si? Porque o tempo, ele é atemporal. Quando é 90 anos? Quando é 13 anos? Quando é 50 anos? Então, o tempo, ele passa muito rápido. Só que tem gente que acha que é uma eternidade. E quando você fica mais velha, você fala, gente, precisa aproveitar agora, porque o tempo está muito rápido. Então, é fazer as coisas que gosta. É realizar tudo aquilo que está dentro do seu íntimo, não deixar para o amanhã, porque pode ser que o amanhã também não chegue. E aí você não teve tempo de falar assim, mãe, pai, eu te amo. Ou então para o marido, namorado, seja quem for, sabe? É falar agora o que sente. Porque pode ser que amanhã você não acorde nesse plano, acorde no outro. E aí não vai ter como ter arrependimento, porque não tem como voltar atrás.
Então eu sempre falo, se você tiver que fazer alguma coisa, faça hoje, não deixe para depois. O que é felicidade para você? Ai, felicidade é o sorriso de uma criança. Felicidade é um estado de espírito, porque você não vai estar todo dia sorrindo, né? Tem dia que você tá meio tristinha, mas como eu já sou disciplinada, eu falo, não, que tristeza, nada, não tenho tempo para isso, vamos ser felizes, né? Que eu sempre falo isso. No meu caso também é fazer uma doação, que eu adoro fazer doação, nem que seja uma palavra amiga. Às vezes você dá atenção para um idoso, ou então fazer doação de balas para as crianças, né? Que eu curto muito. Falo balas de um modo geral, né? Porque eu dou muito mais, né? Mas é um estado mesmo de espírito. Estar viva já é uma grande felicidade. Só que muita gente não percebe isso. Faz todo sentido. Se você é uma mulher muito inquieta, mesmo tendo acabado de entrar na terceira idade, que foi o que você acabou de falar. Nem acredito. Tem muitas coisas que você ainda quer fazer, que ainda está em andamento, em evolução. Primeiro, eu queria saber se você sabe ou tem uma resposta de onde vem essa inquietude. E ainda, quais são as coisas que você vem desenvolvendo? O que você quer aprender de novo? O que tem de novo vindo por aí? Olha, essa inquietude vem desde criança. Porque eu nunca aceitei assim um não convicto. Para mim, um não tem que ter uma explicação junto. Se não tiver, eu corro atrás da explicação. Sempre foi assim. É o que eu falei. Se você falar para mim, mas esse livro não é legal. Eu já estou no outro dia comprando o livro e lendo. Para tirar minha própria, é o que eu falei, tirar minha própria conclusão. Eu não aceito um não. Não sei que ele tenha, né, um embasamento, tudo, mas assim mesmo, eu vou dar um jeito de saber se isso é verdade ou não. Eu sou uma testadora, essa que é a verdade. Sou uma testadora, tudo que eu posso fazer por mim eu faço, e é isso que me move, né? E quanto aos projetos, agora eu estou fazendo, né, preparando um e-book com pessoas mais velhas, que é esse meu objetivo, né? E colocando alguns tópicos que eu vivencio também. Por isso que eu falei, eu não posso fazer alguma coisa que eu não tenha um dedo meu dentro. Então, eu estou contando, em partes, a minha história, mas também vendo de outras pessoas, né? O quanto elas podem progredir, quanto elas podem ser felizes do jeito que elas são, né? E esse e-book, ele ainda vai levar algum tempo, porque todo dia eu pego um pouquinho, eu estudo um livro, quando eu posso, eu olho alguma coisa na internet, um artigo, e aí depois eu vou formulando esse texto, né? Então é tudo com muita calma. Porque quando a gente é mais jovem, a gente faz tudo muito rápido. Mas quando a gente chega numa certa idade, é tudo no seu tempo, não importa o tempo. É tudo muito... E eu sou muito detalhista. Então eu não gosto de fazer nada correndo. Se a pessoa me pedir 500 coisas, eu falo, olha, uma coisa de cada vez. E o outro espera, o que vai fazer? Porque eu já corri muito... E eu vi que o crime não compensa, de jeito nenhum, e ainda sai mal feito. E além do e-book, eu também tenho um projeto que eu estou montando uma página no YouTube sobre baralho cigano, sobre leitura de borra do café, que eu vou estar fazendo também, e alguns assuntos relacionados à espiritualidade. Porque tenho conhecimento? Tenho, mas eu vou aprofundar esse conhecimento. E eu não sou o tipo de que fica enrolando na coisa, sabe? Eu sou aquela que eu já tenho um assunto em mente e aí eu já, como se diz, a minha mãe usava esse termo, deslindo logo, sabe? Eu não sou de ficar enrolando, eu sou bem objetiva e chego no ponto. Arrasou, eu tô muito animada para consumir esses conteúdos. Si, eu ficaria aqui horas e horas e horas te ouvindo, ainda bem que a gente tem alguns encontros semanais, a gente pode aprofundar sempre esse bate-papo. Eu falei no começo e reforço agora, acho que não só você, mas eu acho que as pessoas deviam ser mais dispostas a aprender com quem já caminhou um pouco mais que a gente, né? Sim. Menos preconceituosas e se permitir se inspirar em pessoas como você. Você é extremamente ousada, extremamente autêntica. É verdade. Extremamente corajosa, tem um propósito muito claro.
você sabe o que não, o que sim na sua vida e diz não e sim com tranquilidade, sem esquentar a cabeça. Exatamente. Eu acho que quem ouvir esse podcast 1, 2, 3, 10 vezes vai conseguir pegar várias pequenas sutilezas na sua fala que podem inspirar, que pode fazer você olhar para você mesmo e falar, poxa, mas por que eu me preocupo tanto, né? Como eu posso fazer para me inspirar em alguém que talvez leve isso com mais leveza? E eu tenho aprendido muito com você nas nossas conversas também, tem sido muito prazeroso para mim. E pra gente caminhando um pouco aqui pro final, eu queria que você desse 2 conselhos, Si. Um, voltado para pessoas, mulheres ou homens independentes. Sabe que mais mulheres vão assistir a gente? Sim. Sobre essa busca pelo autoconhecimento, pela espiritualidade ou pela positividade, sobre a importância disso. E o outro, sobre o empreendedorismo para mulheres, na sua visão, de quem está aí no jogo, está empreendendo. Bom, sobre a busca por conhecimento, conhecimento não tem idade. Eu sou uma pessoa que eu leio de tudo, todos os assuntos, porque qualquer roda de conversa eu vou saber falar. E isso já vem de adolescente, porque eu me propus. Então, eu estudo sobre carros. Então, se eu estou numa roda que tem mais homens falando de carro, para mim é natural, porque eu também leio revistas. Então, eu acho que nessa vida a gente tem que entender um pouco de tudo. Tem coisas que você vai ouvir e não vai concordar, mas aí é a opinião do outro, né? Ninguém pode falar, ai, mas não gostei do que ela falou. Mas é problema de cada um, né? O importante é que você saiba conversar, saiba respeitar o outro. E, como eu falei, eu sou uma leitora em casa que tem de livro, de caderno, de folha, porque eu gosto muito também de escrever, né? Porque eu sou canalizadora também. E, para mim, é uma grande honra, né? Honra e responsabilidade. Responsabilidade sempre vem junto. Incrível. E para a empreendedora que segue a gente, pensando na sua jornada? Eu jamais achei que um dia eu ia ser empreendedora. Eu achei que eu ia ser professora só, me aposentar e viajar o tempo todo, porque eu adoro viajar, né? Mas eu não sou pessoa de ficar parada, né? Como eu sou jovem ainda, né? Então eu falei assim, por que não, né? Empreender e estar auxiliando outras pessoas. Porque isso para mim é muito importante, né? Tá orientando, ajudando as pessoas a entenderem a si mesmas. Então, o dia que você parar de sonhar é um dia que não faz mais sentido, né? Eu vi acontecer isso com a minha mãe, quando ela parou de sonhar, ela só existia. Então eu falo, enquanto você viver, vá atrás de tudo que você gosta, tudo que você puder fazer por você e não pelo outro, vai te fazer muito bem. O sonho não pode morrer. O sonho tem que continuar, tá com medo, vai com medo mesmo, que é o que eu tô fazendo, né? Cheio estudando, voltando a estudar novamente. E para mim está sendo um grande prazer e também um desafio, né? Mas os desafios são feitos para a gente passar por eles, né? Com certeza. Si, para a gente encerrar, quero saber o que é prosperidade para você? Nossa, prosperidade, fala-se muito em prosperidade. Prosperidade não é só referente a dinheiro. Muita gente fala, ai, você é próspero. Ai, já pensou no dinheiro, né? É fartura, é abundância. E é abundância no sentido do todo. É abundância de valores, abundância de propósitos. Para mim também é doação. É fazer o bem ao outro. É olhar para o outro como ele é e respeitá-lo do jeito que ele é. Então, prosperidade, ele envolve muitas coisas, muitas. E cada um tem um jeito de ver a prosperidade de um jeito. Mas, para mim, prosperidade é trazer alegria à minha vida e poder auxiliar outras pessoas. Você arrasou, Si. Convida o pessoal para te seguir, então. Bom, pessoal, se vocês gostam de mais conhecimento, sigam a minha página, é simone.magia. E lá eu trago vários conteúdos. A maioria gosta mais do baralho cigano, né, das leituras. E nos stories, como eu estou passando também por um desafio de 30 dias que vai se estender, que eu fiz um curso e a professora pediu que a gente fizesse um vídeo todos os dias falando ou de um projeto
ou de um produto. Agora eu estou com os dois, né? Então imagina o desafio que não é fazer todo dia. Muito E bom. haja criatividade, viu? Haja criatividade. Arrasou. Lembrando que você atende também online. Todos esses trabalhos Sim. podem ser feitos Sim, online. tem gente que gosta online. No caso do baralho, pode ser feito também com fotos e áudios, porque aí já fica gravado e a pessoa pode ouvir, ver o que aconteceu, o que não aconteceu, que às vezes não acontece, não porque o baralho falou, mas a pessoa tomou outra atitude. Então aquilo também não vai fazer sentido mais, né? Mas para mim é tudo muito bom e pode ser, se quiser, presencialmente. Arrasou. Então, se você se sentiu tocado, já sabe, né? Primeiro de tudo, já segue, que vai estar tudo aqui na descrição, todos os links da Simone, os nossos também. Mas se você se sentiu tocado de sentar, trocar uma ideia, ser ouvida, ser orientada também pela Si, pelas ferramentas, é só mandar mensagem que, independente de onde você estiver vendo esse vídeo, com certeza vai chegar até você. Si, muito obrigada pelo bate-papo. Eu adorei. Eu agradeço. A gente vai arrasar nos cortes, porque a senhora deu aula neste podcast. Obrigada mesmo, viu? Agradeço novamente a oportunidade. Um beijo para você que está assistindo. Não esquece de enviar esse vídeo para alguma mulher que você possa sentir que esteja precisando de mais positividade, de inspiração, de entender que todo tempo é tempo desde que você queira uma transformação de vida, uma mudança. Então envia esse vídeo, aproveita para se inscrever aqui no canal também e assistir não só esse episódio, como todos os outros. Um beijo e até a próxima entrevista. Até Tchau. mais.